Fala aí pessoal, meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina desta semana, cujo tema é relacionamentos. Roda a vinheta! Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Senhor amado Deus, iremos passar agora a nossa lição e também iremos abrir a Tua Palavra para aprender mais de Ti, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito para nos instruir, em nome do Senhor Jesus. Amém. E no dia de sábado nós fazemos a interpretação e o tema deste sábado é: os relacionamentos são importantes. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João no capítulo 4, no verso 20. A forma como agimos com as pessoas revela exatamente que tipo de cristãos que nós somos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, totalmente diferente daquilo que a gente espera. Se um pai ele for ausente na educação de seu filho, dessa forma ele pode revelar para o seu filho que Deus ele não tem interesse pela causa ou até mesmo pela humanidade. E se uma mãe ela for rancorosa ou queixosa, pode acabar passando para o filho, no momento de dificuldade dele, entender que Deus o abandonou. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, mesmo que seja de uma forma totalmente indireta, isso pode acabar transmitindo a imagem do nosso Deus de uma forma que ele de fato não é. Então, resumindo aqui, tome bastante cuidado se você realmente é aquele tipo de pessoa que se importa em transmitir a imagem de Deus da forma que ele realmente é, da forma correta, da forma certa, justa e agradável. Satanás e seus anjos estão sempre tentando destruir a família. Por que eles estão sempre fazendo isso? Porque a família, ela é a base de tudo. Ou seja, a base do seu caráter, a base da sua educação e a base do seu domínio próprio. E o casamento nos dá exatamente uma ideia de como funciona a Trindade. E no dia de domingo é nos dado uma atividade em cima do texto-chave da semana. E o texto-chave da semana está em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 1 ao 16. Tá ok, mas o que o texto-chave nos ensina nesta semana e para toda a vida? O texto-chave ele nos ensina que cada homem tem a sua mulher, assim também como cada mulher tenha o seu marido. Tanto o homem quanto a mulher não devem se entregar à sua pureza, ou seja, à sua virgindade, antes do casamento, tá bom? Só depois que se casar que pode. Fora isso, nem pensar, nem pensamento. Tanto o marido quanto a esposa, eles não têm domínio sobre o próprio corpo, e quem vai dominar o corpo um do outro, nesse caso, o marido vai dominar o corpo da esposa e a esposa vai dominar o corpo do marido. Do marido pertence à esposa e do da esposa pertence ao marido. Não vos priveis um do outro. Tanto o marido quanto a esposa, eles devem ter o seu momento separado um do outro com Deus. Eles têm que separar esse momento. Isto não é um mandamento, tá bom? É um conselho. Mas o conselho de Deus é basicamente já um mandamento, né? É melhor que você faça do que você não fazer. E quanto aos solteiros e às viúvas, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a ficarmos do jeito que a gente tá. Mas tem um porém aí, óbvio. Desde que você tenha domínio próprio sobre seu corpo. Do contrário, é melhor que você se case mesmo, tá bom? O marido e a esposa nunca devem se separar, a não ser que seja por traição, cuja ação os deixa livre para se separarem. Se a esposa ou o marido tiver uma esposa ou marido incrédulos, a esposa ou o marido que são cristãos, eles santificam a sua casa e também os seus filhos. Mas agora, se a esposa e o marido incrédulos quiserem se separar, deixa-os ir, porque tanto a esposa quanto o marido não pode salvar o seu cônjuge. Quem salva é Cristo Jesus. E no dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão. E o tema desta segunda é relacionamentos conflitantes. Puf! Então, o primeiro ponto que nós devemos ter em mente aqui é que quando Paulo estava falando essas coisas, quais coisas que eu estou me referindo aqui? Ao texto-chave da semana, 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 1 ao 16. Então, seguindo, Paulo ele estava respondendo aos coríntios que tinham enviado uma carta para Paulo a respeito de sexualidade, casamento e relacionamento conjugal. Então, logo quando os coríntios eles se firmaram, aceitaram a fé cristã, os seus lares ficaram divididos e as suas mentes ficaram conturbadas. E é justamente por isso que a palavra de Deus nos orienta a não entrar em um relacionamento de julgo desigual. Ou seja, se casar com uma pessoa que não compartilha da mesma fé e crença. Ah, e detalhe, se uma pessoa compartilha da mesma fé e crença, mas ela não tem o seu nível de espiritualidade, isto também é um julgo desigual, tá bom? Agora, se o seu caso, você já está casado ou casada, e algum de vocês dois recebeu reavivamento, e no caso o outro não receber, o que recebeu tem o dever de dar um bom testemunho daquilo que recebeu. De igual modo, é para aqueles que não conheciam a Deus, então passaram a conhecer
você, e a este que recebeu, dentre os dois do casal ali, o que recebeu a Cristo, tem o dever de dar um bom testemunho dentro de casa e no seu relacionamento e todas as suas tarefas ao seu marido ou esposa. Depende do seu caso. Não sei se você é o marido ou se você é a esposa. Agora sim, se você é um solteiro ou uma solteira e não tem vontade nenhuma de se casar e você consegue exercer o domínio próprio sobre o seu corpo, então saiba que você poderá levar uma vida celibato. E você também tem que entender que o mundo, assim como nos dias de Coríntios, não estão de modo algum preparados para entender isso. Então logo, quem tem que ter consciência e dar um bom testemunho é você. Lembra de Mateus no capítulo 19, no verso 12? No finalzinho diz assim: quem é apto a admitir, admita. Agora, se você é um solteiro ou uma solteira que você quer casar, você já teve e tem todas as orientações. Agora, só o que você precisa fazer é praticar. Agora, se todas essas orientações não é de seu feitio, não é de sua escolha, não é de sua vontade, logo você não ama a Deus, você não ama a si mesmo ou a si mesma e nem ao seu próximo. Nem ao próximo. O que está acontecendo é apenas que você está se enganando e não aceita o reino dos céus e prefere perecer. É só isso. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é expressão de amor. Então, buscando lá no texto-chave da semana, teve uma parte em que Paulo ele falou para que o casal não privasse um do outro. Então, quando ele disse isso, ele estava dizendo para o casal não manipular o seu cônjuge. Entenderam? O que eles realmente deveriam fazer era ter um ao outro com autoestima, com amor e respeito. E não tentar forçar a barra ali, entendeu? Vai ter uma relação íntima e forçando a barra fica complicado. Então, por isso, você tem que ter, neste momento, tanto o marido quanto a mulher tem que estar com autoestima, com o amor e com o respeito, um para com o outro. Beleza? Então, vamos à frente. E olha que parte interessante. Quando Paulo, na época de Paulo, quando ele ainda estava vivo, o pessoal de lá já tinha esta prática que eu vou falar agora e que isto lembra os nossos dias atuais, ou seja, Satanás e seus anjos continuam trabalhando da mesma forma. Tá ok, mas o que aconteceu? Um recado para todos os solteiros e solteiras. Naquele período ele já informou que o ato sexual se tornou uma coisa extremamente banal. Isso te lembra o dia de hoje? E este ato, ele se tornou a forma principal de duas pessoas se conhecerem antes de se casarem. Ou seja, duas pessoas resolvem ter relações íntimas para ver se dá para levar mais para frente esta relação. Ou seja, os solteiros e as solteiras daquele período correspondem aos solteiros e solteiras dos dias de hoje. Qual é o caso? Muitos estão entregando a sua pureza, a sua virgindade, em troca de algo totalmente incerto. Literalmente, as pessoas estão se arriscando a algo literalmente incerto, sem esperança nenhuma. E se, consequentemente, essas pessoas vierem a se casarem, o casamento ele estará mais inclinado, mais propício, mais firmado em cima da sexualidade. Daí, o passo para a traição é bem mais certo do que a fidelidade. Então, vocês que são solteiros e solteiras, conhecem a verdade e escolhem não obedecer a Deus, é óbvio que você vai estar mais propício a ter um relacionamento de fracasso. Porque o que realmente deve ajuntar duas pessoas é a parte racional, a necessidade da companhia de um do outro. Se não tem essa necessidade, não tem como esse relacionamento ir à frente. Pode ir à frente até o final da sua vida, de repente aconteça, mas você sofrerá bastante. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é conhecer a vontade de Deus e praticar aquilo que Ele é, porque agora nós escolhemos ser de outro reino. A gente não pertence mais a este reino, este mundo aqui. A gente pertence ao reino de Deus. Então você tem que obedecer às ordens e leis daquele mundo e obedecer enquanto você está aqui e praticar enquanto você está aqui para dar bom testemunho a todos aqueles que estão assistindo, porque tem muitos que querem conhecer o reino de Deus, todavia os seus filhos estão dando um péssimo testemunho. Então conscientize e entenda que o amor não é o amor que vem do coração, sentimentos e aquela coisa toda. Paixão, né? Aquela ardência, não é nada disso. É uma forma consciente de que você obedece a Deus e de que você respeita aquela pessoa que está te ajudando a concretizar a obra de Deus. Quando não sente essa necessidade, né, esse companheirismo de fazer a obra de Deus, é basicamente uma racionalidade desligada do Pai, entendeu? Então assim, você tem que tomar bastante cuidado. Já fizemos aí bastante conselhos de como conseguir o seu parceiro ou parceira da forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Agora é a vez de vocês fazerem a escolha de vocês, se vocês vão obedecer à vontade de Deus ou não,
atenção e lembre-se que vocês têm que estudar mais a palavra de Deus, tem que meditar mais nela. Não é ler, pessoal, é estudar, examinar. E então, ler também o Espírito de Profecia, que ajuda bastante, e orar sempre, incessantemente. Que Deus te abençoe, e esta foi a mensagem de hoje. E no dia de quarta-feira nós fazemos conexão de outras passagens da Bíblia com o texto-chave da semana, que está em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao 16. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo ele foi categórico, dizendo para não tocar em uma mulher, ou seja, não ter relações íntimas com ela. E lá em 2 Samuel, no capítulo 11, revela a gente, nos mostra uma situação em que Davi ele fez algo muito mal perante os olhos do Senhor, que foi o quê? Ele se deitou com uma mulher, e olha que detalhe, ele não era casado com ela, e ela era casada com outro homem. Então é daí que a gente pôde entender de onde veio a ideia de Paulo. Ele não simplesmente inventou uma ideia, plim, assim, não foi exatamente assim, tá bom? Essa ideia de que não pode tocar em mulher sem estar casado com ela, ele não inventou isso. Ele já teve testemunhos passados mostrando qual era a vontade de Deus. Então, foi assim que ele afirmou nos versos do capítulo 7, tá ok? Então, continuando a conexão com o texto-chave, o que devemos entender de fato é que somos filhos de um Deus Santíssimo e nós escolhemos a não pertencer a este mundo, e sim ao reino que Deus pertence. E também escolhemos obedecer à lei que rege o reino do nosso Deus, certo? Por mediante Jesus Cristo que nós somos purificados, santificados, lavados e remidos. A salvação, ela é para todos. Conta-se uma parábola que certa vez um homem, ele foi preso e muitos intercederam ao seu favor ao governador. E o governador, ele ficou curioso, né? Tanta gente assim intercedendo por ele. Então ele quis saber quem era essa pessoa. Daí o que ele fez? Ele pegou uma carta, escreveu uma carta, se caso ele realmente fosse uma pessoa de boa índole, ele ia liberar essa pessoa. Então ele pegou, se arrumou de evangelista, colocou essa carta no meio da Bíblia e foi visitar este homem que foi preso. Chegando lá, o homem que estava preso viu aquele rapaz vestido de evangelização, não quis saber de nada, começou a gritar, começou a cuspir em cima dele, começou a jogar coisas em cima dele, falando para ele ir embora e gritando e fazendo aquele escândalo, aquele arrodo todo. Então, o governador, né, que foi disfarçado de evangelista, teve que sair, até porque senão ele poderia sair de lá machucado. Por fim, o governador foi embora, né, que estava disfarçado de evangelista. De repente, veio o guarda e falou assim: mas você é um tolo. Aquele cara que estava aqui não era um evangelista, era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua liberação para que você pudesse ser livre. Então, chegou o dia em que aquele rapaz que estava preso, ele ia ser enforcado, né? Ele ia ali, de fato, morrer, né, naquele dia. Então, foi dada a oportunidade de ele falar as suas últimas palavras. E a palavra que ele disse foi: hoje eu estou morrendo não por causa do que eu fiz, mas por causa do perdão que eu não aceitei. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação. E o tema desta quinta é relacionamento divino. Quando Adão e Eva se despiram da glória de Deus após terem desobedecido a ordem do Pai, eles se sentiram muito envergonhados. Desde então, o relacionamento com Deus tem se tornado cada vez mais, conforme for passando os anos, ficando ainda mais depravado. Hoje, a humanidade tem um copioso medo de se relacionar devido às demasiadas decepções com familiares, amigos, amigas, conhecidos, desconhecidos. E Jesus, quando ele veio à Terra, ele experimentou cada uma delas e, de forma muito sublime, ele as superou. E claro, põe em sua mente de que ele não fez isso pelas suas próprias forças, e sim por confiar no Pai que está no céu. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, é só você seguir o exemplo de Jesus Cristo. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão e o tema desta sexta é relações matrimoniais. E hoje nós jovens estamos com as nossas mentes muito conturbadas quanto a este assunto casamento, devido aos filmes de Hollywood, novelas, seriados e ademais. Mas graças a Deus veio esta lição e nos ensinou e nos ajudou a conhecer a vontade de Deus. Então agora nós vamos à palavra de Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse claramente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. Ele disse que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, no verso 32. Resumindo, Jesus veio ao mundo para corrigir erros e restaurar a imagem moral de Deus nas pessoas. E agora, para a gente finalizar o nosso estudo, vamos ao espírito de profecia. Cristo veio para corrigir esses males e seu primeiro milagre foi em um casamento. Assim, ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. Ellen G. White, O Lar Adventista, página 340 e página 341. Senhor, muito obrigado, Senhor,
por ter nos ensinado a respeito do casamento durante essa semana e que o Senhor possa agora nos habilitar e nos capacitar a fazer sempre a Tua santa vontade, apesar deste mundo tão vil, Pai. Que nós possamos andar nele sem ser contaminados. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo e te peço. Amém. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou postando lição da Escola Sabatina Jovens. Então, se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E outra atividade que você precisa fazer, caso você queira fazer com que este conteúdo chegue a outras pessoas, é necessário que você faça algumas dessas atividades que eu vou falar agora. É muito simples. Você tem que fazer o quê? Alguma dessas atividades que é deixar o seu like, o comentário, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no meu canal. Fazendo alguma dessas atividades, o YouTube vai entender que este conteúdo aqui é importante e ele vai divulgar para muitas outras pessoas. Então, se você crê que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, é só você fazer alguma dessas atividades. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós também temos o grupo do Telegram para que você possa entrar lá e deixar a sua experiência. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine os nossos passos, em nome do Senhor Jesus. Amém.